Então, vamos fazer agora alguns exercícios propostos a respeito de quantidade de movimento e impulso. O primeiro exercício diz o seguinte: um corpo de massa igual a 4 kg se movimenta com uma velocidade constante de 10 metros por segundo na horizontal para a esquerda. Determine o vetor quantidade de movimento desse corpo. Então, vamos ilustrar essa situação. Vou pegar aqui uma retinha, como se fosse o meu chãozinho. Aí o exercício fala que ele tem uma massa de 4 quilogramas. Então, eu sei que esse meu corpinho aqui, ele tem uma massa de 4 quilogramas. E ele se movimenta com uma velocidade de 10 metros por segundo, horizontal e para a esquerda. Então, para cá está o vetor velocidade. Então, para cá eu tenho o meu vetor velocidade, que vale igual a 10 metros por segundo. Eu tenho que determinar o vetor quantidade de movimento. Mas eu sei que o meu vetor quantidade de movimento, conforme a gente viu na aula anterior, ele é dado pela massa vezes a minha velocidade. Então, olha só, primeira coisa, o módulo dele, a quantidade de movimento, será igual à massa desse corpo, 4 kg, a velocidade dele, 10. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro aqui que a quantidade de movimento ela é igual a 40, o quê? Massa, quilograma, e velocidade, metros por segundo. E como que eu desenho esse meu vetor resultante aqui, que representa a minha quantidade de movimento? Como a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, e apenas a velocidade é uma grandeza vetorial, significa que o meu vetor quantidade de movimento ele tem o mesmo sentido, a mesma orientação aqui do meu próprio vetor velocidade. Então, esse aqui vai ser o meu vetor quantidade de movimento. Então, vamos para o exercício 7. Aí, pessoal, se alguém errou, vai vendo onde errou, né? Quem já tenha feito. Aí, qualquer coisa pode perguntar aí, é só gritar. Então, o exercício 7 diz o seguinte: um corpo em repouso, um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal recebe a ação de 50 newtons. Então, já vou até anotar aqui embaixo, ó, que eu sei que a minha força é uma força de 50 newtons. Horizontal e para a direita durante 30 segundos. Então, tem um intervalo de tempo ΔT igual a 30 segundos. Determine o impulso em módulo, direção e sentido que o corpo recebe. Eu sei que o meu impulso é uma grandeza vetorial e é dado por uma força, que também é uma grandeza vetorial, vezes o intervalo de tempo no qual ela fica aplicada. Então, esse meu impulso da força resultante será igual a força vale 50 e o intervalo de tempo que ela fica aplicada vale 30. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro aqui que o meu impulso será igual 5 vezes 3 é 15, com mais 2 zero, 1.500 o quê? Força e tempo. Força é dada em Newton, que está multiplicando o tempo, que é dado em segundo. Então, esse valorzinho que eu acabei de escrever aqui é o valor que representa o módulo do meu impulso. Mas o exercício ele quer um pouquinho mais ainda de característica, né? Ele fala, determina o impulso em módulo, direção e sentido. Então, o módulo é esse valor aqui. Qual que vai ser a direção que ela foi aplicada? Como o meu impulso ele depende da minha força, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da minha força. Então, eu coloquei aqui, ó, direção e sentido. Qual que é a direção que a minha força estava sendo aplicada? Direção horizontal. Então, o meu impulso também vai ser horizontal. Horizontal e qual sentido? Para a direita. Então, o meu sentido aqui do meu impulso também vai ser para a direita. Nunca foi tão fácil. O próximo exercício diz o seguinte: uma força F de direção constante em intensidade variável, segundo o gráfico abaixo, atua sobre um corpo de massa 5 kg. Calcule o módulo do impulso entre os instantes 2 e 3 segundos. Então, vamos analisar. Eu tenho que calcular o impulso entre esse instante de 2 e esse aqui de 3 segundos. Quando eu tenho o gráfico da minha força em função do meu tempo, eu sei que a área abaixo da curva desse intervalo de tempo vai ser numericamente igual ao meu impulso. Porque o meu impulso, ele é o quê? Ele é o valor que eu tenho da minha força vezes o meu intervalo de tempo. Então, como eu quero apenas nesse trecho de 2 a 3 segundos, olha só o que eu farei. Eu vou pegar aqui abaixo dessa curva aqui desse trecho. Então, tem que calcular essa área aqui, ó, dali até aqui e até aqui em cima.
Então, tem que calcular essa área aqui dentro. Estou desenhando porque realmente a área é o preenchimento, né? Então, como eu quero saber o impulso nesse trechinho aqui, eu sei que o meu impulso nesse trecho, ele vai ser numericamente igual à própria área que eu tenho nesse meu trecho aqui. E que figura que é essa que eu tenho aqui? É um trapézio deitado. Como que calcula a área de um trapézio? É a base maior mais a base menor vezes o valor da minha altura, isso aqui dividido por 2. Então, meu impulso será igual. A base maior é esse trecho daqui até aqui. Então, daqui de 0 até lá em cima, que vale 4, a base maior vale 4. Mais a base menor, daqui de 0 até aqui, que vale 3. Então, 4, 0 até 3, 3. Vezes a minha altura, de 2 até 3. 2 até 3, a minha altura ali vai ser 1. Dividido por 2. Então, nesse caso, meu impulso será igual 4 mais 3, 7. 7 vezes 1, 7. Então, 7 dividido por 2. Logo, eu encontro que o meu impulso será igual 7 dividido por 2, 3,5. Unidade de impulso, como é força vezes tempo, força é Newton e tempo é segundo. E aqui nós já finalizamos esse nosso terceiro exercício. Esse nosso próximo exercício aqui é um pouquinho mais complexo. Ele diz o seguinte: num trecho plano e horizontal de uma estrada, um carro faz uma curva mantendo constante o módulo de sua velocidade de 25 metros por segundo. A figura mostra o carro em duas posições, movendo-se em direções que fazem entre si um ângulo de 120 graus. Considerando a massa do carro igual a 1.000 kg, pode-se afirmar que, entre as duas posições indicadas, o módulo da variação da quantidade de movimento do veículo em quilogramas metro por segundo é igual a quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, que nós teremos dois valores de quantidade de movimento. Ele tinha uma quantidade de movimento aqui, uma quantidade de movimento aqui. Então, eu sei que a quantidade de movimento de um modo geral, quantidade de movimento, é dada pela massa vezes o valor da velocidade. Então, qual será o valor da minha quantidade de movimento inicial? Vai ser a minha massa inicial vezes a minha velocidade inicial. Então, como a minha massa não variou, a minha quantidade de movimento inicial será igual a quanto? A quantidade de movimento inicial vai ser a massa de 1.000 quilogramas e a velocidade inicial, que é de 25 metros por segundo. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou encontrar quanto? 25.000. A unidade de quantidade de movimento, 25.000 quilogramas metro por segundo. E a quantidade de movimento final? Quantidade de movimento final seria a massa final vezes a minha velocidade final, certo? Então, nesse caso, a minha quantidade de movimento final, a massa continua sendo a mesma, de 1.000, vezes o valor da velocidade final. Ah, mas a velocidade final vai ser o mesmo valor de 25? Sim, vai ser o mesmo valor de 25. Então, olha só, eu tenho aqui que quando eu faço a multiplicação, também vou encontrar 25.000 quilogramas metro por segundo. Aí vocês podem estar se perguntando, ué, Edson, mas agora eu não entendi nada. Se tem o mesmo valor, por que você fez ele duas vezes? Porque nós temos que lembrar que isso aqui trata-se, pessoal, de uma velocidade, de uma grandeza vetorial. Então, como é uma grandeza vetorial, olha só como que eu tenho que fazer o desenho. Inicialmente, daqui até esse trecho aqui, eu tinha uma quantidade de movimento. Que quantidade de movimento que era essa? Essa aqui era a quantidade de movimento inicial. Então, esse aqui é o vetor da quantidade de movimento inicial. Depois que ele fez a curva, eu tenho uma outra quantidade de movimento, que vai ser essa quantidade de movimento daqui até aqui. Vou colocar até o finalzão aqui. Não, vou colocar aqui pequenininho. Daqui até aqui, que é a nossa quantidade de movimento final. Então, ali eu tinha a quantidade de movimento inicial, aqui eu tinha a quantidade de movimento final. Então, estou trabalhando com vetores. Como que eu calculo a variação da quantidade de movimento, que é o que o exercício quer? A variação da quantidade de movimento, ela vai ser dada por a quantidade de movimento final, vetorial, menos a quantidade de movimento inicial. Então, eu tenho que encontrar agora um meio de fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
E para isso eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho que lembrar das minhas relações de vetores. Então, como que vai ser o método mais fácil que nós vamos encontrar para determinar essa soma dos vetores? Primeira coisa, vocês concordam que isso aqui que eu acabei de escrever, da variação da quantidade de movimento, eu também posso escrever assim? Olha só, variação da quantidade de movimento igual a quantidade de movimento final mais menos a quantidade de movimento inicial? Vocês concordam que eu posso escrever isso porque essas duas relações aqui são equivalentes? Esse aqui é o meu vetor, que representa aqui ó, a minha quantidade de movimento final, do mesmo jeitinho que ele estava. Mas eu tenho que fazer agora menos a quantidade de movimento inicial. Como é menos a quantidade de movimento inicial, ao invés de eu colocar ele com sentido para cima, eu vou colocar ele com sentido para baixo. Então, daqui até aqui, ó. Então, agora aqui eu teria o quê? Minha quantidade de movimento menos a minha quantidade de movimento inicial. Isso que é um vetor negativo. Você muda o sentido dele. O ângulo entre eles aqui continuou sendo um ângulo de 120 graus. Ok? E pela regra do paralelogramo, aqui que vem aquela ideia da regra do paralelogramo. O que é a ideia da regra do paralelogramo? Eu pego esse meu vetor aqui e eu faço a projeção dele aqui, ó. Fiz a projeção dele aqui. Quase ali do mesmo tamanho. Só que eu faço a projeção dele tracejando assim, ó. E agora eu vou fazer a projeção do meu vetorzinho azul. Então, olha só como que vai ser a projeção do meu vetor azul. Eu pego ele e coloco eles ligando aqui, ó. Daqui até aqui. E eu também faço a mesma coisa, é ele tracejadinho. E aqui, ligando agora essa origem dos meus vetores até aqui, eu terei quem? O meu vetor soma. Esse aqui vai ser o meu vetor soma. Só que ele vai ser a soma de quem? De QF mais menos QI. E QF mais menos QI é o meu vetor delta Q, que é o vetor que eu quero descobrir. E esse vetor que é o que eu quero descobrir, eu sei que aqui ainda existe esse ângulo de 120 graus. Galera, uma pausa aqui agora para todo mundo apreciar. Todo mundo para tudo que está fazendo e aprecia aquilo que está na tela. Olha que coisa linda, bicho. Sério, cara. Eu não sei vocês, bicho, mas eu fico assim, ó, chega a arrepia de tão lindo que isso aqui é. Vocês concordam comigo? Quem não concordar comigo tá com 0 na recuperação. Vocês concordam comigo que isso aqui é lindo ou não? Fala aí para nós. É aí, ó, é lindo, é claro. Olha lá, todo mundo concorda. É muito bonito esse negócio, cara. Olha o tanto de coisa que você consegue chegar. É uma obra de arte. É lindo, cara. Chega, arrepia o pelo. Dá vontade da gente... Nossa Senhora, cara. Sério mesmo. Tem que tirar um print disso e colocar no wallpaper do celular de vocês. Tem que colocar na tela do computador de vocês, cara. É muito maravilhoso. Deus o livre, cara. Então, olha só. Como eu sei que esse aqui é o meu vetor resultante, que está sendo dado pela soma, e eu não tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho que calcular utilizando a lei dos senos para vetores. A lei dos cossenos. Como que vai ser isso? Eu tenho que essa variação da quantidade de movimento ao quadrado, lembra, o vetor resultante ao quadrado é igual o primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado mais duas vezes o primeiro vetor vezes o segundo vetor vezes o cosseno entre eles. Então, o que eu quero, que é esse meu ΔQ ao quadrado, será igual a quantidade de movimento final ao quadrado, deu quanto aqui? Deu 25 mil, é tudo valor, é o mesmo valor os dois, né? Então, eu posso escrever aqui de um jeito diferente, ó. Eu vou até colocar aqui esse valorzinho ao quadrado. Ah, mas para ficar... Ah, vou colocar ao quadrado, do jeito que tá ali mesmo. Ó, vou colocar aqui 2.500, 25 mil, né? 25 mil ao quadrado, mais 25 mil ao quadrado, mais duas vezes 25 mil
vezes 25.000 vezes o valor do cosseno de 120. Quem bem lembra, cosseno de 120 é menos meio. Então, menos 0,5. Já coloquei direto. Então, meu delta Q ao quadrado será igual a quanto? Aqui eu tenho 25.000. Então, olha só o que eu vou fazer. 25.000, eu vou fazer aqui só 25 vezes 25. 25 vezes 25, 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Mais 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 6. Deu 625. Só que como aqui eu tenho 3 zeros e estou levando ao quadrado, eu ia ter que acabar dobrando a quantidade de zeros. Então, a resposta que era para eu colocar ali seria 625 com mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu ia ter que escrever 625 milhões, é muito grande. Então, eu vou pôr isso aqui em notação científica. De um jeito que vai ficar mais fácil para mim. Olha só, eu não vou colocar exatamente notação científica, eu vou trabalhar com potência de 10. Eu tenho 625 mais 6 zeros. Isso é a mesma coisa que 625 vezes 10 a sexta, porque eu andei com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Todo mundo concorda comigo que isso aqui é verdade? Então, aqui, esse valor de 25.000 ao quadrado, vai colocar aqui, ó, 625 vezes 10 a sexta, é a resposta. Mas, aqui é a mesma conta, então também é 625 vezes 10 a sexta. Mais 2 vezes 25.000 dá 50.000. 50.000 vezes 25.000 tem que fazer a continha. Então, ó, 2 vezes 25 é 50. 50 vezes 25. Vamos fazer aqui de novo, ó. 50 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai 2, aqui vai dar nada. Então, deu 1.250. Então, eu vou pôr aqui, ó. Só que daí, ó, mesma coisa. Seria 1.250 com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, ali a resposta seria 1.250 com mais 1, 2, 3, 5, 6 zeros. Qual que é outro modo que eu posso escrever essa paradinha? Né? É isso que eu tenho que analisar. É a mesma coisa que 1.250 vezes 10 a sexta, porque aqui eu tenho mais 6 zeros. Então, 1.250 vezes 10 a sexta, e isso ainda multiplica quem? Menos meio. Então, continuando aqui, eu terei que o meu delta aqui ao quadrado vai ser igual. Como aqui é tudo potência de 10 a sexta, eu posso somar. 625 mais 625 dá quanto? 1.250. Eu mantenho a potência de base 10. Aqui eu tenho ó, mais com menos, vai dar menos. E como aqui, pessoal, eu tenho meio de 1.250 é quanto? 625. Então, menos 625 vezes 10 a quanto? A sexta potência. Agora eu vou continuar ali em cima o cálculo. Então, presta atenção aqui, ó. Vou pegar e vou ligar aqui as coisinhas para vocês verem, ó. Então, continuando aqui, o meu delta Q ao quadrado será igual 1.250 menos 625 vai dar quanto? 625 vezes 10 a sexta. Como aqui eu tenho um quadrado, eu tenho que tirar aquela raiz. Então, meu delta aqui vai ser igual a raiz disso. Raiz de 625 vezes 10 a sexta. Quanto que é raiz de 625? Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 625? Eu já vi aqui, ó, é o 25. Então, a minha resposta vai ser 25. Aqui eu tenho raiz de 10 a sexta. Toda vez que eu tenho raiz, eu divido, quando é raiz quadrada, que o índice é 2, eu divido o meu expoente por 2. Então, vai dar 25 vezes 10 a terceira, o quê? Quilograma metro por segundo. Ou seja, é o mesmo valor que eu tinha aqui da minha quantidade de movimento inicial e final. A variação é a mesma, porque 25 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 25.000. Então, a nossa alternativa correta é a nossa letrinha C. E aqui finalizamos esse nosso exercício.